Olá a todos, meu nome é Thaisa Valadão, sou nutricionista e aluna do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da UFMT. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo no mestrado, intitulado Sobrevida em pacientes idosos e não idosos com e sem sarcopenia internados com Covid-19. Então, trazemos o problema, né, desse título, que é o seguinte: pacientes idosos e não idosos com Covid-19 possuem sobrevida diferente por influência da presença de sarcopenia? E falando um pouco, né, do Covid-19, é uma doença causada pela síndrome respiratória aguda grave, teve sua origem na China e hoje afeta diversos países do mundo. Tornou-se uma pandemia, né, responsável por aumentar os índices de mortalidade no Brasil e no mundo. Falando um pouco da fisiopatologia, esse vírus ele entra em contato com a célula através do receptor de enzima conversora de angiotensina 2. E essa ligação ela ocorre em outros tecidos, mas principalmente no músculo esquelético, nas células do músculo esquelético. Essa enzima ela está na forma ubiquitinada, ou seja, está numa forma degradada. E as alterações que ocorrem nesse receptor podem agravar a depressão muscular. Os principais sintomas normalmente acometem o trato respiratório e podem variar desde quadro gripal até a disfunção respiratória grave, necessitando de terapia intensiva. Além disso, ocorre um aumento da inflamação, anorexia, perda de peso, perda muscular. Isso devido à própria fisiologia da doença, mas também os sintomas, né? Então, o paciente, ele perde apetite, questão do olfato, do paladar, então tudo isso acaba fazendo com que o paciente perda peso. Tudo isso associado ao repouso no leito mais a ventilação mecânica pode fazer com que ocorra a sarcopenia durante e ou após o Covid-19. A sarcopenia ela é caracterizada, né, pela perda progressiva e generalizada da função da perda da função e da massa muscular esquelética. E a presença de sarcopenia, ela causa aumento das quedas e fraturas, aumento das hospitalizações, maior tempo de internação, complicações pós-operatórias e reinternações e mortalidade. Alguns estudos já trazem os efeitos sistêmicos apresentados, né, por pacientes com Covid-19. Então, alguns sintomas acabam levando com que esses pacientes apresentam mialgias, perda de massa muscular, hipoalbuminemia, inflamação, aumento de citoquinas pró-inflamatórias, isso tudo juntamente com a imobilização pode levar à caquexia e à sarcopenia de longa duração. O objetivo geral do trabalho é comparar a frequência de sarcopenia em pacientes idosos e não idosos internados com Covid-19 e a probabilidade de sobrevida acumulada em 21 dias. Trouxe os objetivos específicos, então investigamos as características demográficas dos pacientes, fizemos a avaliação do estado nutricional, investigamos o risco de sarcopenia pelo questionário SARC-F, a força de pressão palmar pela dinamometria, a massa muscular pela circunferência da panturrilha, determinamos o tempo de permanência hospitalar, a ocorrência de alta e óbito, comparamos a frequência de sarcopenia entre idosos e adultos jovens, assim como a sobrevida entre eles, a presença de sarcopenia com o estado nutricional dos pacientes idosos e adultos jovens, então fizemos essa associação e também avaliamos o risco de os efeitos de sarcopenia no tempo de permanência hospitalar e na ocorrência de óbito. Em relação à metodologia, o estudo de corte prospectivo, que a coleta ocorreu entre 2021 e 2022. Então, nesse período, teve pacientes vacinados e não vacinados. Foram incluídos, né, pacientes adultos jovens e idosos com idade igual, acima ou igual a 18 anos, admitidos nas unidades de Covid-19 do Hospital Santa Rosa, em Cuiabá, Mato Grosso. E esses pacientes foram avaliados no período de 24 a 48 horas após a internação. Em relação ao diagnóstico de sarcopenia, nós utilizamos o questionário SARC-F, a força de pressão palmar, a espessura do músculo abdutor do polegar e a circunferência de panturrilha. Para a classificação, se esse paciente apresentou risco de sarcopenia
pelo questionário SARC-F, juntamente com a redução de força de pressão palmar, circunferência de panturrilha e espessura do músculo abdutor do polegar, esses pacientes foram classificados como sarcopênicos. E o que já foi feito? Então, coleta e tabulação dos dados, análise estatística, já foi escrita introdução, discussão, referencial teórico, e o que será feito? A finalização do artigo científico. Trouxe para vocês os resultados, né, preliminares, então nós tivemos um N total de 213 pacientes, a idade média dos idosos foi de 72 anos, a maioria do sexo masculino. Esses pacientes apresentaram em média 9 dias de sintomas antes da internação, permaneceram no hospital por um período de 13,5 dias e 71,4% dos idosos eles evoluíram para outro. As referências. Muito obrigada e este é o meu e-mail para contato.